tá dizendo que tá ao vivo? Aqui tá dizendo que tá. Tá funcionando. Eu tenho medo de cortar de novo. Mas você vai ficar segurando assim o tempo inteiro? Ah, sim, né? Não, né? Vamos colocar em algum lugar que se apoie isso. Pô, já começou, só pra te avisar. Não, peraí. Stop. Para tudo que a gente vai Pô, colocar eu isso não, aí. não sei como é que para tudo. Pera aí. Depois vocês podem ouvir uma musiquinha, vai. Andei nos caminhos do mundo, sem poder encontrar a verdade. Sou um pobre andarilho nos caminhos da saudade. Fui de costas... Vai, que tá bom, vai. Tá? É. Fui de costas para o mundo e de frente para o além. Então deixa ali. Tá. Muito bem. Agora sim, eu sou o Paulo Cogos e este é o Cristiano Quioca, Fala, um dos pessoal. maiores anarcocapitalistas do Brasil, fundador do verdadeiro e antigo Instituto Ludwig von Mises, que agora o verdadeiro se chama Instituto Vou Rothbard. me arrumar aqui. E ele é também um dos maiores entendedores do futebol raiz, que nós costumávamos conhecer nas nossas infâncias, que costumava encantar vários públicos, principalmente com cenas lamentáveis, coisas das quais nós vamos ter saudade, juiz ladrão, porrada é solução. E esse tipo de coisa tem acabado. O futebol tem se tornado cada vez mais cuck, cada vez mais servindo como uma plataforma para uma agenda progressista. O que está acontecendo com o futebol? Eu não tenho conhecimento para isso. Estou muito longe. Então, humildemente, vou entrevistar aqui um grande expert que vai nos explicar o que está acontecendo com este outrora viril esporte. Bom, deixa eu antes fazer uma pequena correção na introdução. Na verdade, o Paulo Cogos veio me entrevistar aqui porque a gente tem até o grande Hugo Vilhena lá do Rio de Janeiro, ele é testemunha de que o meu Facebook foi o melhor Facebook escolhido até pela FIFA da Copa, pelos comentários. Então eu levei o troféu da Copa, da FIFA aí de melhor Facebook da Copa, junto com o Modric de melhor jogador e o Courtois de melhor goleiro. Então eu estou junto com um time, uma seleção muito boa aí. E vamos falar um pouco de futebol, né? É indissociável hoje em dia de política e dos temas que nos cercam, então estão aqui para isso. Tudo bem, eu vou te entrevistar, Cristiano Quioca. Antes eu quero mostrar a sua bela camiseta aqui com a Mônica Bellucci. A camiseta é da Mônica Bellucci e o agasalho é, como não podia deixar de ser na presença do Cogos, da Universidade Católica do Chile. Então você viu que aqui é estética e epistemologicamente raiz, né? Raiz, roots. Muito bem. Cristiano Quioca, o que é o futebol raiz e como ele se diferencia do futebol Nutella? Cara, hoje em dia essa pergunta ela é válida porque a gente está vendo está acelerando de uma forma veloz aí uma modificação no futebol como a gente estava acostumado a conhecer. Eu sou muito, o meu conhecimento ele é muito forte assim no futebol noventista, que foi realmente uma geração maravilhosa do Brasil, era um time fortíssimo de 94, 98, 2002, quer dizer, é uma sequência, não é sempre a mesma geração, mas é uma sequência aí que tem membros nas 3 Copas que o Brasil ganhou, meu futebol noventista. Mas se você for remontar o futebol raiz, ele é muito diferente do futebol raiz que a gente pega dos anos 80, 90, que é o que hoje se chama de futebol raiz. Então, o que a gente está vendo hoje em dia já é uma massificação completa do que é o futebol. Então, os conceitos aí, raiz, Nutella, tal, um cara de 1900, quando começou o futebol, ele pode achar o futebol de hoje a maior Nutella do mundo. Ou o futebol dos anos 90, 80, a maior Nutella do mundo. Então, a gente pode remontar dos primórdios e eu acho sempre importante fazer essa revisão histórica para entender a natureza das coisas, né? Por que as coisas estão desse jeito? A gente tem que entender como elas eram. Então a gente volta lá no começo, tal, de como eram formados e o que é de verdade o futebol raiz. E por isso que eu sou um grande fã do futebol uruguaio, apesar de ser um nível baixíssimo, é só peladeiro e chutador de canela. Mas ele tem uma essência que eu só encontro
semelhança no futebol inglês e no futebol argentino também. É engraçado você pegar aqui a raiz, vamos falar de raiz, são os clubes sociais, que esses clubes basicamente eles eram da elite e de alguns, e depois a gente tem um movimento operário fazendo seus clubes também, mas os clubes eram membros da elite que se uniam para fazer esporte, não necessariamente futebol. E se você pegar Montevidéu, se você pegar Buenos Aires e Londres, qual a semelhança que guarda essas cidades? O urbanismo delas é moldado pelos clubes esportivos. Então, você vai lá em Montevidéu, você tropeça em clube. Em Buenos Aires, você tropeça em clube. Ele tem a verdadeira raiz identitária. As pessoas moravam num bairro, para você ter um campo de futebol, para você ter uma piscina, para você ter uma quadra de basquete, para você ter um ambiente esportivo, primeiro, você vai fazer sozinho isso aí, você vai ser o bobo da corte, né? O dono da bola sempre. Então não, você divide esse custo com os seus vizinhos para ter uma área que você pratique o esporte quando você puder. Então essa é a essência do clube. O Rio de Janeiro é muito assim também. O Rio de Janeiro, São Paulo, as cidades ocidentais, elas têm muito dessa característica, e principalmente aqui na América do Sul. Então você tem em Rio de Janeiro, São Paulo, Montevidéu, Buenos Aires, um pouco de Santiago do Chile, Assunção um pouco menos. Então o Cone Sul ele tem muito disso. O Rio de Janeiro, eu costumo dizer que a raiz dele é uma das escolas mais charmosas que tem, que os bairros, os clubes de subúrbio, cada um representando o seu bairro, ele guarda uma semelhança com Montevidéu, com Buenos Aires, até com a Inglaterra. Então basicamente é isso. A raiz são jovens de elite se juntando dentro dos seus bairros e fundando clubes para atividade. Então a raiz do futebol ela é identitária. É a rua de trás contra a rua da frente, a rua de cima contra a rua de baixo, é a quinta D contra a quinta C. O futebol ele tem essa rivalidade local, essa identidade local, e é assim que começou o futebol. Então hoje é muito esquisito quando você vê, depois da massificação, principalmente da explosão das telecomunicações, das TVs, você vê o cara que mora lá no interior do Cabrobó do Ceará que torce pro Flamengo. Não faz sentido. Isso não faz sentido nenhum, isso é Rede Globo pura, projeto dos anos 80, que a Rede Globo tomou o Flamengo como ponto de partida para fazer isso daí. Depois, com a opulência de São Paulo, eles trocaram o Flamengo pelo Corinthians. Então hoje você vê aí a massificação em cima do Corinthians. É o time da Globo. Eles têm, lógico, o plano B, é sempre Flamengo e Corinthians aí que eles revezam, e isso é uma questão pura e simples mercadológica. Ele fala, o jogo do Corinthians dá 30 pontos de audiência, e se você colocar ali Santos e Palmeiras, vai dar 22. Então, puramente mercadológico essa tomada de decisão deles e essa modelagem atual do futebol. Então, se você for pegar a raiz do futebol, realmente ele é muito identitário, ele é de bairro, de clube, então é até engraçado, né? Porque você pega aí o que a gente viu nessa última final da Copa do Mundo, muita gente falando, a Croácia é fascista, e a gente ia ali, são a torcida antifascista, os antifas do São Paulo, antifas do Palmeiras, todos unidos, falando, não, se você pegar, como é que o cara torce pro São Paulo e não desenvolve uma raiz identitária, que é muito do argumento fascista, né? É o nacionalismo. É lógico que já é uma distorção da verdadeira característica identitária, mas é uma incoerência ainda maior você ser São Paulo antifascista, porque você está tirando a característica identitária, que é a verdadeira característica raiz do futebol. Então é basicamente por aí, se você for fazer assim, raiz e Nutella, sim, antes da massificação e mais, antes da popularização do futebol, era um esporte puramente de elite, como todos os esportes eram. Esporte não é para quem tem que ganhar a vida, tem que ir para trabalhar. Esporte era coisa de playboy, de gente rica que tinha tempo para perder, né? Leisure time. A massificação necessariamente acaba sendo um subsídio à custa de alguma coisa. Sem dúvida nenhuma. As consequências da massificação, e ela não é estática, né? Ela vai mudando ao longo do tempo para abarcar cada vez mais
mais gente. O pobre não é abarcado pelo desenvolvimento do mercado, mas pela distorção do significado do que é o esporte, do que eram os clubes, né? Sem dúvida nenhuma. A economia de mercado, se você for ver uma economia livre de mercado, como ela moldou o urbanismo de muitas cidades, quando as pessoas voluntariamente se associavam para fazer clubes para praticar esporte, ela é muito interessante, porque você vai falar, ah, não, mas então os pobres estariam alijados para sempre, isso daí. Muito pelo contrário. O enriquecimento, o clube é uma coisa muito da classe média, então o enriquecimento geral que a economia de mercado propicia, ela ia, e como estava fazendo, como era o caminho natural de todos o desenvolvimento urbano e social, todos enriquecidos. Estamos ao vivo. E eu acho que deu uma cortada. Repete essa parte. Deu uma cortada aqui. Repete isso que você falou. Bom, não sei onde parei, mas basicamente eu estava dizendo que o desenvolvimento que a economia de mercado propicia geraria cada vez mais classes médias e associações voluntárias de clubes para todo lado. Então, a gente volta sempre para aquilo, né? A economia de mercado não é uma empresa produzindo um produto massificado, ao contrário, uma coxa de retalhos gigantesca com milhares de empresas, como seriam com milhares de clubes. E o que a gente está vendo hoje, pelo menos eu acompanho muito, porque a gente, por coincidência, eu e o Paulo Cogos, nós somos sócios do clube que deu origem ao São Paulo Futebol Clube, ainda na era amadora, quando o futebol se profissionalizou no Brasil. Os membros daquela época do clube decidiram não participar da profissionalização e os sócios que queriam continuar com o futebol profissional fundaram o São Paulo. Então, eu acompanho muito o dia a dia de clubes, assim. E os clubes sociais, eles de uma certa forma, eles estão morrendo ou encolhendo muito. A gente está numa ilha aí que o nosso clube ainda goza de uma saúde de vida associativa muito grande, mas a maioria dos clubes está encolhendo demais em todo lugar. Então, a gente tem essa perda aí que você falou, a massificação tem um custo, ainda mais feita dessa forma. Eu poderia aproveitar o gancho aqui para fazer um comentário a respeito de um paralelo com o urbanismo. Existe um urbanismo libertário que está se desenvolvendo, né? E é muito interessante isso que você falou sobre como a viabilização dos custos para esses clubes antigamente exigiam uma subsidiariedade dentro desse identitarianismo que construía um tecido urbano racional. Sem dúvida nenhuma. Aqui é que o tema hoje é futebol. Mas se você pegar ali um campo fascinante e pouquíssimo explorado do libertarianismo, é o urbanismo. Sim. E dominado pela esquerda hoje. Não, completamente. Hoje não tem, mesmo porque hoje quem tomou as rédeas disso foi o Estado, e distorcendo as cidades de uma forma brutal, quanto à observação antiga e hoje você anda pela cidade, você ainda consegue ver aqueles resquícios, né, como se fosse um escavador vendo, olha, aqui tinha uma igreja, olha, aqui tinha um mercado, aqui, um arqueólogo de fato. O urbanismo de mercado, ele é fantástico e ele é a explicação de por que as cidades ainda não colapsaram totalmente, porque a estrutura que o Estado colocou e sufocou, ela ainda está montada em muitos aspectos, e uma estrutura que o mercado moldou dentro das cidades. Então hoje é muito engraçado, poxa, você fala, Londres é uma cidade maravilhosa, São Paulo é um caos. Peraí, mas a Bolsa de São Paulo, ela está no centro, cercada pelos bancos, e quando você sobe ali no pátio do colégio, atrás você já vê a parte da Moca, que é industrial, e a parte comercial um pouco, que era o Bom Retiro. Então, a linha férrea chegando, também na Moca e na parte industrial, na Luz. Então, você observando como o mercado montou a cidade, e depois como ela foi distorcida, você consegue entender por que ela ainda sobrevive, mesmo com tanto desmando, vamos usar uma palavra da política, mesmo com tanta barbeiragem urbanística que vem sendo feita ao longo dos tempos, na era progressista principalmente, para cá. Então, o que o mercado moldou, o Estado está cuidando de destruir de uma certa forma radicalmente. Eu já vi um artigo de um urbanista libertário, Rolf Gnon, escrevendo que hoje as cidades são
construídas em torno de um centro e um subúrbio que se expande artificialmente em torno do centro. Quando, na verdade, eram para surgir centros que emulavam o centro original. Claro, essa aí é o modelo mais americano, né? Dos subúrbios? Sim, de subúrbios. Mas ele se replica aqui em muitos outros lugares. A pergunta que eu faço é a seguinte: a massificação do esporte pode ser relacionada de alguma forma com o crescimento desenfreado das cidades? Não diria isso. Não diria isso. Eu não vejo muita relação aí. Eu vejo assim, a massificação ela veio muito mais num sentido de que, pô, é um baita de um produto, sem dúvida, mas ela vem ali da profissionalização, e a profissionalização ela distorce um pouco, porque, e eu vejo isso no nosso clube. O nosso clube hoje ele tem o segmento dos esportes que são para os associados e dos esportes profissionais. Então a gente tem ali hoje, o nosso clube acabou de sair campeão da NBB, da Liga de Basquete. E a gente tem o grande rival do clube, que é o Clube Pinheiros. Mas quando a gente se enfrenta no futebol, são os sócios do nosso clube que enfrentam os sócios do Clube Pinheiros. Que era para ser. Como era para ser e como sempre foi. Quando você tem o basquete, que é o esporte profissional, eu contrato uns jagunços com a camisa do meu clube, o Pinheiros contrata outros com a camisa do Clube Pinheiros. Os militantes, né? Não, os atletas profissionais. Os militantes, eles são um capítulo à parte. Então, quando são dois atletas profissionais do meu clube contratado, quer dizer, não fui eu que ganhei do Pinheiros. Não é meu clube que ganhou do Pinheiros. Quem ganhou do Pinheiros foram os caras que eu contratei, entendeu? Não é a gente, não é nosso bairro que ganhou do bairro deles. Então, você tem um rompimento muito forte da profissionalização aí. E aí você começa a perder um pouco a identidade. No seguinte sentido, depois a gente vai entrar um pouco nesse capítulo de o que é gostar de futebol e o que é gostar do seu clube ou do seu time de coração. Há um desenraizamento aí nessas três partes que a gente pode explorar aí mais para frente. Mas basicamente é isso. Quando você tem a profissionalização, você começa a ter a massificação. Muito mais do que algum aspecto das cidades aglomerados, assim. Eu pensei que de alguma forma, se os centros menores são esvaziados pela perda de identidade e ao mesmo tempo surgem oportunidades de emprego artificiais num centro subsidiado, poderia haver uma... não, mas é claro, mas aí a gente extrapola um pouco, não é só no futebol. Não é só no esporte, é em tudo. É em tudo. As cidades menores se empobrecem para cá, elas perdem algumas indústrias que poderiam estar lá, aquele equilíbrio urbanístico que a gente poderia ter acaba se concentrando tudo numa cidade, uma megalópole como São Paulo, e esvaziando os outros centros. E as elites metropolitanas ditando agendas para o interior é uma das tragédias modernas. Sem dúvida nenhuma. É um dos grandes problemas que a gente tem. A galera aí que eu não sei nem se o Olavo ainda cita muito o Mário Ferreira dos Santos, eu confesso que eu não acompanho muito, mas o Mário Ferreira dos Santos ele tem muito isso, a cidade versus o campo. Ele tem uns 3, 4 artigos sobre isso que são maravilhosos e você consegue perceber nisso que a gente citou aqui. Agora, Cristiano, fala um pouco da história da sua desilusão com o futebol, que culminou, como você escreveu no seu Facebook, com a final dessa Copa. Cara, é uma série de fatores aí. É passo a passo, né? Primeiro, eu era São Paulino porque meu avô também era, então torcia que nem um louco, aí ia em jogo e tal, mas viajava para ver jogo, toda essa coisa. Mas aos poucos eu fui vendo que realmente, primeiro, não havia assim... A torcida ali, ela era feita de gente que não tinha a mesma paixão que eu. Eu era alucinado pelo time, acompanhava ali a história, fazia tudo. E eu percebi assim que era uma coisa que o futebol... O presidente do Atlético Paranaense, recentemente, numa entrevista, ele meteu a real para mim. Ele devia ter metido a real, é uma coisa que eu já tinha percebido, mas recentemente na entrevista ele meteu a real para muita gente. E para o meu grupo de amigos do colégio, que ainda são aficionados de futebol e tal, no grupo de WhatsApp, quando eu mandei aquele entrevista, os caras falaram, tem razão. Ele falou, o produto futebol não é para os apaixonados. O produto futebol
é para o torcedor casual, é para o público ocasional, é para o público massa mesmo. O apaixonado não tem espaço no futebol, a gente não faz o produto do futebol para o apaixonado por futebol. Isso sim é uma consequência da massificação. Gente do céu, quem assiste futebol pela Globo, o Kleber Machado já é repórter da Globo há 20 anos, talvez, 15 anos, ele era da Gazeta, foi para a Globo. O Kleber Machado repete em toda a transmissão como funciona a regra do impedimento. Isso está errado. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais ouvir. Porra, quando eu era criança jogando no fraldinha e tal, eu já sabia, entendeu? Porra, quando você acompanha... E aqui a gente tá falando do futebol, que é uma coisa que pouca gente percebe isso daí. Ele tá falando ali para macaco, pra gente, pra porta. Pra gente que não acompanha futebol, não tem, então toda vez ele repete aquelas coisas. Então isso foi me desanimando um pouco. Falei, porra, isso aqui, cara, não é pra mim esse produto que eles estão fazendo. E o Globo Esporte é um negócio pra criança que chega da escola e tá almoçando e vê, é um bobismo. Eles infantilizaram a coisa que eu gostava. Então ali eu comecei a perder, assim, na massificação. Foi a massificação mais que me tirou da paixão. Falei, puta, mataram a minha paixão, então não tem mais do que eu gostava. Ela é muito diferente do que eu gostava antes. Esse tipo de coisa, claro, é um interesse comercial e de fato destrói muito da essência da coisa em si. A gente fala do futebol que é mais difícil de perceber, como eu estava dizendo, mas, pô, a galera que curte Fórmula 1 raiz, cara, aquilo não é produto para Rede Globo, para TV aberta, para qualquer um. Aquilo é um produto específico para um nicho de mercado, para gente que gosta daquilo. E quando você massifica aquilo, fudeu. Isso tem a ver com essa mentalidade maldita da democracia, de que tudo é para todos, tudo pode ser aproveitado por todos e até produzido por todos. Exatamente, isso aí sim. Nós temos uma perda de excelência em tudo. Isso é um subproduto da democracia, e não só dela, mas como da concessão de frequência hertziana. Você concede aquilo, é um oligopólio, né? Um monopólio, oligopólio. Eles têm é como se fosse o sistema bancário, o sistema monetário. Dentro daquela linha, daquela fronteira, vai ser só essa moeda e só esses bancos vão poder multiplicá-las. Na TV é a mesma coisa. Dentro daquela fronteira, só nós podemos retransmitir, propagar a onda difusora. Então a Rede Globo, a SBT, Manchete, Bandeirantes, é o 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13, são os únicos canais permitidos aí na TV aberta. Eles têm o oligopólio da transmissão ali. E dentro disso, eles passam o que eles quiserem para esse povo todo. É engraçado que na Argentina é mais quebrado o espectro é mais quebrado. Então ali você tem a TV do Racing, você tem a TV do Boca, você tem a TV do Independiente. Então eu, como São Paulino, eu não ia querer ver o Kleber Machado pela milésima vez falando da regra do impedimento. Não aguento mais. Eu não ia querer ver, tudo que eu já sei. Ele seria muito mais específico. Se a gente tivesse, de fato, um livre mercado de espectro de TV, essa massificação ela seria muito mais contida, o produto seria muito mais especializado para o público apaixonado, muito mais difundido. Talvez não fosse essa exuberância financeira que é. Talvez. Mas seria um produto muito mais apurado. É a mesma coisa, você está fumando um Coíba ou você está fumando um Marlboro. Pega, põe um do lado do outro e a gente conversa. Seria um monte de Coíba, Partagás e Romeu e Julieta e outros tantos charutos contra Marlboro classificado. É isso que é o futebol hoje, é o Marlboro contra essa extrema qualidade de outros tabacos aí. Você me lembrou uma vez de um post sobre os subsídios que a Ambev recebe na taxa de juros que eles pagam para contrair empréstimo. E é por isso que só tem cerveja da Ambev e as artesanais sumiram do mercado. Exatamente. Agora a gente está vendo um revival aí de artesanais, mas a superregulação deixa eles muito restritos. E nós somos chamados de elitistas, né? Isso que me dói. Não, exatamente. Você fala,
mas se você mesmo falou que o futebol era um esporte de elite, claro, mas uma hora, com o enriquecimento, todos seriam elites. É o que a gente fala, a produtividade libera o humano libera o homem para o lazer, né? No final nós temos duas opções, ou todos serão elite em alguma coisa, ou todos serão massa plebeia em tudo. Claro, basicamente é isso. Então, e a gente tá falando, o futebol raiz seria as cidades fracionadas. Até nas cidades do interior você não tem mais. Pô, quem aqui, eu não sei como é, eu confesso que outros estados eu não conheço bem, mas quem é aqui de São Paulo, pelo menos da minha idade, ainda pegou muito isso. O carnaval era nos clubes do interior. E os clubes do interior, eles eram os clubes da elite do interior, tal. Você tinha o saudoso lá de Indaiatuba, que a gente ia muito, esses clubes do interior. E hoje os times do interior, eles são projetos do município. Estatal é a cidade que banca, num estádio municipal, que é uma maçaroca de concreto. Então você tem aí uma desvirtuação completa do que eram os clubes do interior e do que viraram os times do interior. Inclusive esses estádios são atentados contra a estética. Ah, sem dúvida. Não, assim, primeiro que é uma investment monumental, você botar um estádio de 60 mil pessoas em Ribeirão Preto, sei lá, a cidade tem 800 mil pessoas. Cabe, entendeu? Você tem 10% da cidade. Você tem um grande come-fogo lá, que é o clássico local. A própria Campinas conseguiu se livrar um pouco disso. Você tinha o Brinco, que era do Guarani, e o Moisés do Carelli da Ponte. Não teve um estádio municipal ali. Conseguiu se salvar um pouco disso. Mas o resto aí de cidade interior é tudo uma maçaroca de concreto gigante. Você fala, mas o Morumbi teve subsídio estatal, senão você teria... O Rio de Janeiro é o exemplo mais claro disso daí. Até hoje o Flamengo não tem um estádio. Quer dizer, ele tem, que é a Gávea, que é aquele estádio para 5 mil pessoas daquele bairro. O Rio de Janeiro ele é super segmentado em República do Ipanema, Império de Botafogo, entendeu? Você tem o Rio de Janeiro, ele é uma cidade que seria muito bem dividida, assim. Então a sede do Botafogo infelizmente penhorada, aí você tem o estádio do Fluminense, as Laranjeiras, super charmoso, que é dentro do clube social, já com as famosas vidraças ali. Então o Rio de Janeiro é mais emblemático ainda que São Paulo nesse sentido. De estádios divididos dentro dos clubes sociais como eles eram, e quando você vê um Maracanã gigantesco feito por um projeto nacionalista de 1950 para ter a Copa, você começa a desvirtuar completamente o grande estádio. Aliás, que o Getúlio Vargas cometeu suas atrocidades trabalhistas, foi São Januário, que é um estádio particular do clube do Vasco, da Colônia. Hoje você não tem mais... Outra coisa que a gente pode depois devagar um pouco, principalmente na América do Sul, mais do que Europa, são os clubes de colônia, reforçando a característica identitária do futebol, que o futebol tem. E o Getúlio, inclusive, você acha que ele usou esses grandes eventos mundiais para reforçar essa falsa identidade nacional? Como todos, você acha que a Itália ganhou 2 Copas no braço de Mussolini 34 e 38? Como? A Itália não tinha nem time de futebol decente, tanto que se você pegar 34 e 38 a escalação, muita gente fala, a França só jogou com imigrantes, não sei o que, blá blá blá. A Itália, mais da metade dos times de titular e reserva eram argentinos. Olha só. Descendentes de italiano, mas nascidos na Argentina, jogavam na Argentina, criados no futebol argentino. Então você tem 34... É de rock? Para isso mesmo? Para isso mesmo, 34, 38, o Mussolini falou, não, venham jogar para a Itália, tal, foi cortando eles. É claro, os clubes italianos contratavam também, mas basicamente é isso. Reforço de identidade totalitária. Sem dúvida nenhuma. Como foi na União Soviética. Como foi tudo, como a gente está vendo isso em muita coisa. O futebol, desde há muito, por ser um produto tão bom na origem, isso foi percebido muito cedo. Ele é um produto que pode ser usado politicamente. E assim o foi. 34, 38, 50 aqui. Você tem, muita gente fala de 54, que a Copa teria sido... que a Hungria era muito melhor do que a Alemanha, mas a Alemanha tinha que ganhar porque estava
ressurgimento, pós-guerra. Então, tanto que a Hungria ganhou no grupo na fase classificatória da Alemanha, mas perdeu a final. Então você tem um monte aí de especulação. Foi para a Argentina com a ditadura militar em 78, comprou o Peru. O uso do futebol assim. A Itália em 90, ela foi um projeto do Euro. Por isso que eles fizeram a Copa na Itália. Foi uma forma de você erguer um dos pilares europeus. Então você incentivou ali. Foi a primeira vez que você teve gastos astronômicos assim para fazer uma Copa do Mundo com estádios. Foi na Itália em 90. Itália 90 foi coisa do Euro? Foi bem na introdução do Euro. Foi muito motivado por isso. Desde lá ela virou uma Copa que a Itália não ganhou. Quem ganhou foi a Alemanha. O grande, tudo bem, era um timaço, mas era o grande interessado no Euro, né? O Euro ia beneficiar alguém. Tanto é que chama a União Europeia e o projeto do Euro de Quarto Reich. Pois é. Então aquela Copa de 90 ela simboliza muito isso também. Então aí você é meio inescapável. Você fala, você tá muita teoria da conspiração, você está falando assim aí. Mas não, eu não creio nas brujas, pero que elas vai lá. E a Copa no Catar? A Copa no Catar, ela já fugiu do meu interesse, né? Até essa da Rússia, eu vou falar pra você, essa da Rússia eu assisti até um pouco mais do que 2014. 2014 já estava assim na minha descendente. Mas a Copa do Catar eu não sei o que esperar dela, não. É uma Jundiaí, né? Jundiaí, São Paulo, de proximidade, 50 quilômetros para cá, para ali, vai ser tudo interligado. Cara, como eu falei, a Europa já é um país, já é um continente islâmico, né? Grande parte aí. Eu odeio ouvir isso, mas é verdade. Então você já vê aí para onde estão direcionadas as forças, né? Agora já é um projeto mais global, né? Sim. Que o Catar, onde tem rodada a Doha, todo encontro do novo ano mundial, é ali. Sim, sim. E é um país muçulmano também, que também. é um dos novos queridinhos do progressismo. Exato. Aliás, o que você achou dessa final aí, França e Croácia? Bom, eu vou falar assim, é claro que eu estava torcendo para a Croácia, mas a França é um grande time. Sem dúvida nenhuma. Eles têm ali, para quem é São Paulino vai pegar a referência, eles têm um Mineiro e Josué ali naquele meio campo ali que... Qualquer time que tem dois médio volantes... O Brasil, de 94, era Mauro Silva e Dunga. Pra passar ali, mano, tinha que ser craque de bola e ninguém passava. Eles têm ali o Matuidi e o Pogba, ou o Kanté e o Matuidi. Eles têm três caras ali, porque o Brasil de 94 também, hein? Ele tinha Mauro Silva, Dunga e Mazinho. Mazinho era lateral de origem, sabia jogar bola, mas era de contenção também. É time que... é muito encardido. E quando você tenta e não passa, eles destroem jogada. Mas o jogo em si se mostrou muito bom. A Croácia surpreendeu demais. O resultado eu achei injusto. Mas a França era um grande time de futebol. Mereceu. Pelo conjunto da obra. Mas desde 98 eu tenho um certo cisma, principalmente com a França. E a Espanha nunca tinha sido campeã, nem a Holanda. Porque é um problema. E aí a gente vai voltar no que a gente estava falando de futebol raiz e futebol moderno. Se você for ver os campeões até 98, Uruguai, Brasil, Itália, Alemanha, Argentina, Inglaterra, até lá, todos têm campeonatos de clube forte. A Espanha, a França, quando ganhou em 98, não tem. Outras escolas europeias, por esse critério, teriam muito mais mérito em ganhar, ou teriam muito mais razão em ganhar, porque a Espanha tem um campeonato de clube forte, até a Holanda tem 3 times. A França sempre foi uma tragédia. Quando ganhou uma Champions League, os clubes franceses ganharam a Champions League, foi o Olympique, que o título foi cassado. Porque o Bernard Tapie, ele comprava arbitragem para o campeonato francês para os caras poderem jogar a Champions. Então, foi caçado, tanto que não enfrentou o São Paulo no Mundial, veio o Milan, tomou ferro. Mas a França não tem tradição de clube de futebol.
Então é uma aberração eles estarem no ranking. É uma distorção, é uma distorção. E dessa vez ganharam, mas é inegável que eles vêm vindo desde então, e assim, não é só de agora, né? Porque em 82 a França já tinha um timaço, 86 eliminaram o Brasil, aí pulou 90, pulou 94, aí foram de novo lá para... Aí em 98 levaram com um grande time. O Brasil, a gente tem aquela coisa ali de que, infelizmente, o Zico estava naquela comissão técnica ali, barrou a ida do Romário. O Zagallo montou um time fraco. Se você for, não era o melhor que tinha. Para dar continuidade a gente ser tricampeão seguido, não era o melhor que tinha em 98. Mas a França era um grande time. Provou isso na sequência no campeão da Eurocopa. Aí foi para a final de 2006. Pulou 2002, foi para a final de 2006. Um time melhor do que aquele da Itália que ganhou. Então a França, como escola de futebol, ela realmente é isso. Ela não pesca nos clubes, mas ela pesca nos países de sua colônia e na formação que ela tem. Realmente a França, assim, ela não tem clube de futebol, não tem um campeonato competitivo, não tem um campeonato nem interessante. A Globo, a Sport TV, Globo, as TVs do Brasil começaram a mostrar porque o Neymar estava lá, mas vamos falar sério, quem consegue ver o campeonato francês? E o Neymar foi brincar na França, porque é muito fraco o nível. Então, e eles não ganham Champions, não vão ganhar, só o Sheik botando 1 bilhão ali para montar um time como o PSG, e nem assim leva. Então a França, ela é uma distorção nesse aspecto de escola de futebol, apesar de ser um grandíssimo time que ganhou a Copa, infelizmente tem que reconhecer, é um grande time. Mas qual a explicação então? A explicação é mais difícil, ela tá aí, ela sem dúvida nesse caldo de origem de outros países, mas, por exemplo, tudo bem, eu saí morto de fome do Mali, mas onde eu aprendi a jogar bola, afinal? Então ela tem alguma formação ali que está produzindo grandes jogadores. Nesse aspecto eu não estudei muito a fundo, mas para mim é mais misterioso. É uma coisa mais difícil de explicar do que uma Espanha ganhar. A Espanha sempre teve grandes clubes, mas nunca conseguiu formar uma grande seleção. Porque tinha todos os clubes desde sempre, né? A gente pega muito mais a partir dos anos 60, quando começou a ter o confronto quando começou a ter o confronto continental de clubes, que a Champions League começou no final dos anos 50, começo dos anos 60, ou no começo dos anos 60 para frente. Então é ali que você tem realmente o clash. E desde o começo, a Espanha tem os grandes clubes da Espanha importam muitos jogadores. Então o maior jogador daquelas conquistas dos anos 60 foi o Di Stéfano, que era um argentino. Então a Espanha, apesar de ter grandes clubes, nunca formou uma grande seleção. Quando formou, levou. A Holanda sempre teve clubes médios, sempre chegou forte em Copa, né? O Ajax sempre despontou, aí você teve um Feyenoord que foi campeão da Europa. Então, assim, a correlação clubes, geração de clubes ou clubes fortes, ela sempre foi um incentivo, ou assim, um indicador de que a seleção viria forte. O Brasil de 94, a gente não pode esquecer a base, você tinha, claro, jogadores que já estavam no exterior, mas você tinha uns 6, 7 jogadores daquele São Paulo, do Tele Santana, campeão do mundo. Isso sempre foi muito importante. O Brasil dos anos 50, no final dos anos 50, 60, aquela grande geração, ela tinha Botafogo e Santos como base, você tinha Palmeiras fortíssimo, então você tinha clubes no Brasil muito fortes, que deram um subsídio para aquela geração ser tricampeã. Então você pega jogadores do Pelé do Santos, Carlos Alberto do Santos, Zagallo do Botafogo, você tinha Jairzinho, então fornecia muito jogador muito bom para clube. Então sempre quando você tem clubes fortes, um campeonato de clubes fortes, você já sai com uma base interessante para a sua seleção. É aí que eu quero pegar o gancho para a próxima pergunta. Você escreveu um artigo com pseudônimo a respeito da volta dos regionais e como que isso poderia refletir no desempenho do futebol brasileiro. Olha, os meus amigos Ricardo Toledo, Daniel Gonzalez,
que é uma molecada aí que curte futebol pra caramba. Eles recentemente eles vieram dar o braço a torcer pra mim, porque eu falava muito em 2014. Eu falei, olha, 2014 é uma tragédia, porque a geração é fraquíssima. E o que aconteceu agora em 2018 não foi diferente. E o meu amigo Marcelo Borg, o grande mexerica, palmeirense que entende tudo de bola, eu tenho ele toda a Copa ele começa comigo assim, porque depois que o Brasil ganhou 2002, eu falei, a gente vai ficar 24 anos sem ganhar Copa nenhuma. E toda a Copa ele vem, é nessa? Eu falei, não, é nessa não. E essa percepção eu tenho... Então vai ser 2026. Eu acho difícil, porque você não vê muita mudança no quadro, mas essa percepção eu tenho exatamente por isso. Eu quando moleque, eu sempre fui contra o regional, sempre desprezei regional. Eu sempre achei, não, temos que ser campeão brasileiro da Libertadores, Mundial, não. E aí eu percebi que eu estava muito errado. E essa percepção eu comecei a ter daquela época para cá, de 2002 para cá, ou até um pouco antes, né? Nos anos 90 foram matando regionais para dar prioridade a um nacional longo. Porque, pô, quem é de São Paulo, criado nos anos 80 e assistia a futebol, a gente via na TV a final do Campeonato Carioca. A Globo mostrava pra gente o final do Campeonato Carioca. Então, os regionais eles tinham um peso que eles iam até o meio do ano e a outra metade do ano era o brasileiro. E claro, por quê? O Brasil é um país continental. O Brasil é um grande império. Você tendo um campeonato paulista muito forte, um campeonato carioca muito forte, um campeonato gaúcho forte, um campeonato catarinense forte, você tendo os campeonatos pernambucano fortes, os campeonatos estaduais fortes, o Brasil é uma Europa. Em menor escala, porra, o que o campeonato belga tem de tão melhor que o campeonato alagoano? Então nós seríamos uma espécie de seleção da América lusitana. Exatamente. Da América lusófona. Exatamente, nós somos a seleção lusófona, da América lusófona. Como se a Europa tivesse uma seleção europeia. Como se a Europa tivesse uma seleção europeia. Então, assim, você tendo os campeonatos regionais muito fortes, cada vez mais fortes, você teria... Você era municiado, o técnico... Tanto que você, ao mesmo tempo que acontece esse fenômeno que eu falei, de você tirando espaço e deixando os regionais hoje, eles estão relegados a uma pré-temporada, minimamente são dos 2 primeiros meses do ano e olha lá, e os times jogam como pré-temporada mesmo. Quando você tira os 6 meses que eles tinham, joga para 2 e ainda desprestigiado, e joga para um brasileiro só, você matou esse poder continental que o futebol brasileiro tinha. Então, ao mesmo tempo que acontece essa diminuição do regional, você pode perceber nos anos 90, nas mesas redondas, nos programas de esportivos, antes, a escalação ou a escolha de uma seleção brasileira, de quem ia para a Copa, gerava brigas homéricas entre a imprensa do Rio e a imprensa de São Paulo. Por quê? Porque cada um puxava a sardinha para o seu lado, porque eram escolas diferentes. Hoje você tem tudo uma coisa só. Hoje é a seleção do Brasil, a seleção brasileira, porque o campeonato é o brasileiro. Mas antes não, o regionalismo na escolha da seleção, ele era fortíssimo, preponderante. As discussões iam muito assim, mas só convocou porque é carioca, só convocou porque é paulista, mas como é que um técnico gaúcho vai dirigir a seleção? Exatamente por causa desse problema, porque você tinha a divisão. O técnico da seleção, ele tinha o grande privilégio de escolher em diferentes países, que eram os diferentes estados, os melhores jogadores. E mais, os clubes fortes do Sul, ou economicamente mais poderosos, quando tem um campeonato pernambucano forte, eles iam lá contratar um jogador que se destacava num campeonato forte. O cara jogou muito esse campeonato pernambucano pelo Sport nos anos 70, cara, o cara tem muita qualidade. Até outro dia, não estou falando anos 70, mas até um Rivaldo sai de um Santa Cruz e vem para uma liga como São Paulo, é a mesma coisa que acontece na Europa. O Lukaku se destaca no Anderlecht da Bélgica, ele vai para uma liga mais forte que a inglesa. Isso que a Europa tem, dividido entre países, o Brasil tinha dividido entre os estados. E quando você mata, então faz assim, mata o campeonato belga, mata o campeonato holandês, mata o campeonato português, mata os campeonatos menores. Deixa só o inglês, o espanhol, o italiano e o alemão. Pior, né? Deixa só
Champions League, né? Exatamente, você mata. Então, quando a gente voltou lá atrás, os campeonatos, o futebol nasceu dos clubes identitários do bairro, da vizinhança, ou dos funcionários da linha férrea. Você tinha isso. Aí você tinha os campeonatos regionais, que era o campeonato estadual, que era o campeonato paulista, o campeonato mineiro. Porra, o campeonato mineiro, ele por menor que seja, vamos supor, vamos fazer um comparativo mal. Você tem o campeonato mineiro, que tem o Atlético e o Cruzeiro, e uma terceira força, que é o América, e o campeonato espanhol, que tem o Barcelona e o Real Madrid, e uma terceira força, que é o Atlético de Madrid. Claro, o espanhol está aqui, o mineiro está aqui. Mas, na hora de você formar uma seleção continental, a Espanha só tem esses aqui. Aqui a gente tem um semelhante ao campeonato espanhol, um semelhante ao campeonato belga, um semelhante ao campeonato italiano, que é um São Paulo, um semelhante ao campeonato alemão, um pouco mais baixo, mas continentalmente. Então, quando você matou o campeonato regional, você matou a galinha de ovos de ouro do Brasil, que era a produção, porque quem jogou bola sabe. Você melhora quando você joga o cara bom. Porra, quando eu jogava com os pangarela no colégio era uma coisa, quando eu ia jogar no clube, que os caras eram melhores, tinha mais competitividade, é outra coisa. Então, você evolui. E essa lógica que serviu para o futebol amador serve também para o futebol profissional. Então, quanto mais forte eram os regionais, mais forte era a produção de craques para a seleção brasileira. E eu não consigo ver isso mais. Não consigo ver isso mais. A gente tinha, você... Em 2014, eu não conseguia ver nada naquela seleção. Não conseguia ver nada. Nada. Mereceu o 7x1, então. Cara, uma zaga, um time que entra com uma zaga com Dante e Davi Luiz, 7x1 foi pouco, né? Você acha que isso tudo influi na carreira do jogador, na maneira como são selecionados? Por exemplo, eu já vi muita gente falar que celebridades da música são pré-fabricadas, né? Eu já vi muita gente boa, tinha um amigo meu que queria ser jogador de futebol que não tinha os contatos certos. Acabou não entrando. Você acha que isso tem alguma influência? Não, isso tem. Isso é uma coisa que a gente pode ver, a gente lá no nosso clube amador, é engraçado. Isso é uma coisa que eu outro dia estava discutindo com um cara que é um pouco mais velho que eu, e ele ainda pegou uma fase de que ele, jogando ali pelo clube, ele tinha muito mais chance de ser profissional. Quando eu jogava na categoria assim de 14, 15, 16 anos, tomava pau do São Paulo, que já estava do São Paulo aspirante, do São Paulo, mas dava jogo. Hoje, se você pegar o nível do clube e for enfrentar um São Paulo das categorias de base, é 40-0. É um massacre. Mas naquela época dava. Mas a formação aqui no Brasil, e principalmente você vê aí pré-fabricado e tal, todo mundo vê um pouco de artificialismo no Neymar. Ela existe muito e nem tanto a pré-fabricação, mas esse estrelismo demais, né? Ele vem muito também por causa da Lei Pelé, que dizem que o jogador virou uma dondoca, o clube já não tem poder, né? O jogador não é mais do clube. Agora reverteu um pouco isso. Mas tanto que eu não me lembro agora se era esse Gabriel que voltou para o Santos, eu não me lembro qual, um moleque aí da categoria de base do Santos, acho que nem chegou a sair ainda, ou já saiu. Se ele virava, ele não ia jogar, ele fazia o que ele queria, mas o Santos não podia perder, porque se perdesse não ia receber numa venda. O moleque fazia o que queria. Então era um moleque mimado da porra. O que isso tenha se espalhado de uma forma geral, aí no trato e na relação que a categoria de base tem com o clube. O que é essa Lei Pelé? Ela tirou o direito do passe, né? Ela acabou com o passe. O clube era dono do passe, eu sou dono do seu passe, então eu decido onde você vai jogar. E quando ela tira isso, o jogador fica livre, entre aspas. Aí é só a rescisão contratual que determina isso. Só que os clubes, para se proteger, metem uma rescisão contratual lá em cima, e aí o salário tem que acompanhar. Mas só que você não vai dar para um moleque de 15 anos um salário de 50 mil reais. Mas a multa de rescisão contratual dele já é ou de 18, a multa de rescisão dele já é gigantesca. Ela tem que acompanhar o salário, mas só que é uma promessa só. Só que para você não perder essa promessa, você teve que fazer isso. Antes não, antes quando você tinha o passe dele, você determinava até ele sair, até acabar.
Então foram várias ceifadas aí na produção de jogadores que a gente teve ao longo do tempo. A perda de identidade, a falta de competitividade dos campeonatos locais, a lei do passe, você tirou o compromisso que o jogador tinha que provar para poder ter uma oferta boa para que interessasse para o clube. Então você tem um monte de fator aí que vai minando. Então eu não vejo muito, eu vejo realmente ruim a situação aí do Brasil. É claro que a gente ainda é uma potência porque a gente ainda é um país continental, ainda tem a massificação, ela gera interesse, mas eu vejo esse interesse cada vez menor do futebol em si, como produto. Meu tio avô, que inclusive eu sou São Paulino por causa dele, ele me deu a primeira bola de futebol, que era uma bola do São Paulo, eu tinha 4 anos, e ele foi jogador profissional, o nome dele era Gibi. Agora, o time dele era um time de operários do Tatuapé. Ele trabalhava como operário na fábrica. O Juventus da Moca, ele é o time operário das fábricas do Conde Crespi. Isso acabou. Não, isso acabou. O subúrbio do Rio, que era o subúrbio industrial, ele é todo cheio de clubes operários. Eu não sei se o Madureira é também, mas eu acho que o Madureira o Bom Sucesso tem aquele... Como é que é aquele azul lá, me esclarece aí, o que joga de azul também, são todos clubes lá do subúrbio carioca, são clubes de origem operária. Bangu acho que é de origem operária. Mas então, com a massificação do futebol, a tendência dele ser usado como um reforço das identidades foi revertida para uma tendência globalizante. Ah, sem dúvida, sem dúvida. O que a gente vê hoje é o oposto da natureza, da raiz do futebol, que é identitária versus globalizante. E onde é que entra o uso do futebol como uma ferramenta de propagação de ideias progressistas? Por exemplo, eu já vi a seleção brasileira com cartaz do desarmamento. Toda essa noia da FIFA com discriminação, seleção multicultural, a França, islâmica. Aí a gente vai entrar assim, porque o futebol, como é por ser de massa e esse é um produto que está na mão das redes de telecomunicação, não só do Brasil, mas do mundo, e ela segue uma cartilha. Esse fenômeno ele vai acontecer, ele vai ser utilizado para a propagação da agenda. Porque as TVs têm a sua agenda, pelo ordenamento republicano democrático, elas seguem o que o governo manda, elas estão a serviço dos governos e não a serviço dos telespectadores. Então, sim, tem o futebol vai ser usado como instrumento para empurrar essa agenda cada vez mais. Uma coisa que você vê, assim, um fato curioso, né? Todo mundo aí, todo mundo está indignado, até esquerdista escrevendo contra o absurdo de não mostrar a mulher bonita. Eu fiz um vídeo grande sobre isso. Eu nem vi seu vídeo, mas eu vou falar um aspecto assim. Aquele lado de advogado diabo que eu concordo. Porque, como você falou aqui... Espera só um pouquinho, pessoal. Não, mas eu concordo pelo seguinte ponto, não pela mulher bonita, mas por essa coisa de ser democrático e todo mundo participar e todo mundo fazer parte da festa. De tempos para cá, isso é uma coisa que veio vindo, foi se modificando aos poucos, começou a se dar muito crédito para a torcida. Então não era que você filmava a mulher, mas você filmava o torcedor, aí você filmava a criancinha, aí quer dizer, todo o povo faz parte, é aquela sanha democrática de enfiar a democracia em tudo. Então, a torcida mais legal, a torcida não sei o quê, torcida o caralho, eu quero ver a porra do jogo, filma o jogo. Então filma o jogo. Filma a porra do jogo. Aí começou, não, primeiro você filma o torcedor, aí você filma o cara chorando, aí você filma a criança, aí você filma as posturas, claro. Porra. Não, eu cheguei num ponto que pra mim era a única... Era isso. Não, é por isso. O futebol é feito para pessoas que não gostam de futebol. Então, claro que você vai querer ver uma gostosa lá. Eu me incluo na porção de que não é apaixonado por futebol. Eu não devia estar vendo aqui. Exato. Não é futebol foi feito pra você e pro mexerica. É isso. É isso. Só pros alucinados só. Esporte é uma coisa para os aficionados. E aí vai ver uma coisa que hoje os caras falam, pô, mas você é São Paulo e você não é.
Eu discuto muito, eu gosto de brincar com meus amigos que no grupo de WhatsApp e tal. Que são palmeirense, corintiano e tal. Aí teve agora, recentemente, o Corinthians deu um baile no Palmeiras. Eu falei, porra, quem gosta de futebol aqui? Todo mundo, né? Eu falei, porra, então vocês acharam animal o Corinthians ganhando do Palmeiras. Nem fudendo, caralho, não sei o quê. Não, porra, se você gosta de futebol, você tem que aplaudir quando um time melhor ganha do seu. Você não tá ali, você tem que aplaudir o jogo, o jogo bom, bem jogado. Eu falei, quer saber? Né? Todo mundo chegou à mesma conclusão do grupo. Eu gosto de futebol, caralho, eu gosto do meu time. Eu gosto do Palmeiras, eu gosto do Corinthians, eu quero que esse futebol se foda. Entendeu? Então, ganha com um gol roubado de mão. E aí você vê, a característica identitária do futebol, ela não tem como morrer. Não tem como morrer. Ela tá ali, eu gosto do Palmeiras, eu não gosto de futebol. Se o Corinthians dá um baile, tiver um time melhor, se o melhor jogador do mundo tiver, se o Zidane estiver no Corinthians, eu quero que se foda o Zidane, o jogo dele, o caralho, eu quero que foda-se. Entendeu? Então, as pessoas não gostam de futebol. E hoje eu sou um cara, hoje eu perdi tanta paixão, nem o São Paulo eu gosto mais, que eu gosto de ver um jogo bem jogado e pronto. Mas com isso são extirpadas os dois tipos de elite, né? A elite que aprecia o futebol técnico, que entende de bola, e a elite local que aprecia o seu time. As duas acabam sendo extirpadas. Sem dúvida, não há espaço para esse tipo de coisa como massificação. Então realmente a gente vê aí. Agora. E é enfiado goela abaixo de quem não gosta de futebol também. Não interessa, está massificado, você. Fórmula 1, futebol, até a gente chegar ao ponto de completa psicopatia do Galvão Bueno narrando o Ultimate, né? Então aí a narração do Galvão Bueno para Ultimate e o que foi feito com o Ultimate num curto espaço de tempo, ela serve de exemplo para você extrapolar com o que foi feito no futebol num longo espaço de tempo. A bizarrice é a mesma, só que a percepção nossa e até de gente que gosta é menor, porque como o espaço de tempo foi longo e foi uma coisa mercadológica, foi se formando assim, por causa da estrutura tanto democrática quanto radiodifusora e de televisão, ela obrigatoriamente, essa massificação, ela é quase que impossível de não acontecer. Como é que você vê o fenômeno da nova classe média alta apaixonada por futebol americano no Brasil? Aí a psicose já chegou, aí influência, sei lá, é um negócio tão ridículo que eu não consigo nem... É um globalismo levado a... Porque os americanos, veja bem, antes eu era da opinião que os Estados Unidos era o melhor lugar do mundo, exceto pelos esportes. E não tem nada mais bobo do que basquete, futebol americano e beisebol. Não existe nada mais cretino do que essas três coisas. Não tem. E aí eu fui perceber que o americano, ele tem plena consciência que são três coisas completamente estúpidas. E ele vai no estádio de beisebol, principalmente o beisebol, hein? Beisebol, futebol americano e basquete, para beber e comer. Sem dúvida. É isso. Para se sair da mulher, para manter casamento. Tem que ter uma buffering zone. Se livrar um pouco da sogra. Para se livrar um pouco da sogra. É uma válvula de escape. A gente vai lá, come, bebe. A gente vai no bar, assiste. Foda-se, o jogo demora 1 hora, é parado pra caralho. O jogo é um saco. Foda-se, quanto mais demorar, quanto mais os caras ficarem enrolando aí, melhor. Mais eu bebo, mais eu como, mais eu me escapo. Os americanos têm plena consciência disso. Pelo menos uma grande maioria que eu conheço, assim, conversa e fala, não, realmente. Não tem como você não dormir se você não beber, não comer e não tiver com a galera. Não tem como. Se você assistir um jogo de futebol americano inteiro, se você assistir um jogo de beisebol inteiro, você é Você tá mal, você tá doente, você não tá bem. É possível fazer o que você faz com futebol, você chega sozinho em casa, liga a TV e vê um jogo de futebol. Coçando o saco, é impossível. Então, assim, e quando isso vem pra cá, você vê, pô, realmente... essas são as verdadeiras cenas lamentáveis. Boa, excelente frase. Saudade daquelas brigas do Cantona, né? Eric Cantona. Não, era bom. Aí, porra, claro, noventista que sou, porra, eu gostava pra cacete, né? Você pega aí... Batendo no hooligan. Não, e mesmo os anos 80 pra mim foram fabulosos, porque você tinha Serginho Chulapa,
já era um futebol bem massificado, bem já sem identidade, assim, mas outra coisa que eu pego muito é assim, porra, você pega os números aí, são, não sei, 22 milhões de corintianos, 20 milhões de flamenguistas, 13 milhões de são paulinos, sei, 15 milhões de palmeirenses, sei lá. Porra, cara. Pra quem é São Paulino mesmo, pra quem é corintiano mesmo, isso. Não tem. Quer dizer, Isso é uma quem frequenta o clube, quem joga bocha no São Paulo, quem joga bocha no Palmeiras, quem faz remo lá no Flamengo, sabe? O meu avô reclamava disso. Meu avô era corintiano. Essa galera não tem nada a ver com o clube, entendeu? Então, eu gosto muito de como os argentinos tratam isso. Os argentinos, você vai num jogo na Argentina, você tem ali a bilheteria dos associados, que são sócios do clube, e os simpatizantes. Essa palavra simpatizante, ela não é usada no Brasil, até pela conotação, porque senão você ia ofender esses 20 milhões e ia perder seu mercado. Porra, eu não sou simpatizante, sou torcedor, sou fanático, eu amo o clube. Não, cara, você não sabe nem onde é o clube. Você não sabe nem se o clube tem piscina, se o clube tem xadrez, se o clube tem tênis. Você não sabe nem você não mora na cidade, você nunca passou, nunca ninguém da sua família sequer ouviu falar do clube. Eles sabem o que é Corinthians. Não sabe. Os ingleses, mano. Não sabe nada disso, não tem relação nenhuma de identitarismo com o clube. Meu pai era palmeirense, então eu sou. É isso basicamente que a gente tem hoje. Então você tem os simpatizantes. É engraçado porque a gente sempre vê que o público que consome futebol ele é muito baixo. Você tem os torcedores assim e os simpatizantes, que é um clube que consome muito pouco futebol. Que é o público que vai ali, vê na Globo, que quem quer atingir ali é o Itaú, é a Brahma, porque quer que o cara abra uma conta no Itaú e beba cerveja Brahma. Entendeu? É para pegar a propaganda da massa mesmo, é produto de massa para massa, para consumir produtos de massa. Então você não tem, o futebol assim, não é o gol que é só um detalhe, como zoaram o Parreira quando ele disse isso, né? Tiraram de contexto, né? Quando o Parreira disse o gol é só um detalhe. É o futebol que é só um detalhe, hoje em dia. O futebol é só um detalhe para todo o resto. Porra, mas eu gostava do detalhe, mas cada vez esse detalhe vai ficar menor, porque agora a gente tem que fazer um monte de coisa aqui. A gente tem que vender cerveja de milho, a gente tem que fazer banco, você tem que abrir conta no banco para massa, é isso. Tanto é que toda a Copa do Mundo são os mesmos caras, os mesmos bancos, as mesmas cervejas, o McDonald's. O mesmo narrador. Há 40 anos esse cara tá aí falando, meu. Pra tudo. Aliás, acho que não tem nada mais democrático que o Galvão Bueno narrando todos os tipos de esporte possíveis e imagináveis pela humanidade, né? O mesmo cara. Claro, mas exatamente, mas isso aí é sintomático e simbólico. O Galvão Bueno é uma puta voz. Isso é inegável. Mas ele fazendo tudo, todos os esportes, como é que o cara pode entender todos os esportes? Como é que ele pode falar a língua de todos os esportes? Não. É porque ele fala, não a língua de todos os esportes, ele fala a língua da Globo, da massificação. Você empacota o produto de um jeito. E ele é esse jeito de empacotar. Todo produto é o mesmo pacote. É o Galvão Bueno, são os comentaristas ao lado de todos os esportes. É assim. Eu só acho que a única coisa que você falou até agora que eu discordo é que eu não acho que o futebol é só um detalhe, mesmo nesse caso. Ele acaba sendo usado como uma ferramenta de psicologia de massas para fazer a população mergulhar em tudo isso e aí acabar aceitando todo o resto da agenda de massa e corporativista que é jogado neles. Uma coisa que o Lebon chamava de submersão de psicologia de massa. Você faz a pessoa se sentir parte de um grupo. Quer dizer, o cara não sabe futebol, ele não é o consumidor raiz de futebol, como você disse, mas ele se sente parte daquilo, ele se sente na obrigação de torcer pro Brasil na Copa, ele se sente na obrigação de gostar porque todo mundo está gostando e ele acaba se inserindo num grupo. Mas isso eu estou de acordo com você. Por que você acha que eles colocam uma mulher numa mesa redonda? É para as mulheres também sentirem parte. Perfeito. A mulher também consome propaganda de banco, também consome agenda, também consome cerveja, é mais um consumidor ali. Exatamente. Não é natural. Não é natural. As mulheres me desculpam, não é natural uma comentarista de futebol. Não é. Porra, tinha a Regiane Hitler naquele tempo, né? Que ela da Gazeta cobria o Serginho Chulapa para fazer a questão de sempre estar pelado quando entrava no vestiário. E era uma puta sapata. Mas hoje em dia não é a loirinha, é não sei quem, não sei quem. Não faz o menor sentido, porra, sabe? E fala com propriedade, você vai falar, porra, não dá pra falar com você que você é mulher, você vai preso. Não, e onde a mulher devia estar, tiraram.
Tinha as torcedoras nas cheerleader lá do Boca Juniors, que eram bonitinhas, e aí porque era machista tiraram. Mas também não tinha espaço para isso daí no futebol, cara. Ainda tem, acho que os clubes da Bahia ainda tem. Aqui no Brasil ainda deve ter isso daí. Mas, cara, cheerleader é um negócio americano, não dá para entender isso, mas... Não, mas então se você tirar porque é um negócio americano, tudo bem. Mas tirar porque é machista? Não, Aí já faz parte da gente. Mas assim, exatamente, eles colocam ali... Isso aí não é porque, uma mina que entende pra caramba de futebol, ela vai fazer parte aqui da mesa. Não, exatamente para você, você tá massificando, é o produto para todos. Aí a mulher que tá em casa, lá do marido, ela vê também, fala, a mulher também, a amiga, a filha, a irmã, não sei o quê. E você tudo calculado, né? É tudo calculado. Isso aí é claro, é assim que eles trabalham com métrica. Eu me lembro que quando eu comecei o Instituto Mises, antes do Instituto Mises, eu debati uma vez com o Luiz Erlanger, virtualmente ainda, por e-mail, porque discutindo exatamente o produto futebol e como a Globo estava mostrando ele. Eu discutia muito porque, se a final da Libertadores for um time argentino e um time paraguaio, a Globo não mostra. Ela só mostra se for um time brasileiro, ou não mostrava, hoje eu nem sei, mas só mostra, se bobear, a Globo não mostrou São Lourenço e Nacional do Paraguai. Eu acho que não. Mas naquela época ainda era começo dos anos 2000, final dos anos 90, se não me engano, 99, 2000. E eu falava assim, vocês não vão mostrar a final da Libertadores? E ele era diretor da Globo, hein? Trocando e-mail comigo. Falou, não, porque não tem interesse comercial. Eu falei, mas vocês são donos da transmissão da Libertadores. Vocês têm que valorizar o produto e não o time que vai para a final. Não, mas nosso projeto é o time que vai para a final. Se não tiver o time brasileiro, não interessa para a gente. Porque a Globo tinha tomado um cambal, quer dizer, um susto muito grande quando o São Paulo foi campeão da primeira Libertadores. Ou reabriu esse mercado no Brasil. Nos anos 90, a Globo não tinha transmissão, quem transmitiu foi a TV Gazeta, que era uma parceria com a Rede OM. E, inclusive, o Galvão Bueno transmitiu pela TV Gazeta aquele jogo. O bordão de abertura daquele jogo até hoje é bem amigos da Rede OM. O São Paulo mostrou que o Brasil inteiro estava aficionado pela Libertadores da América. E a Globo não teve essa percepção. O time brasileiro não participa muito, não tinha muito interesse. E quando o São Paulo ganhou, foi uma... Tanto que eles pegaram o Galvão Bueno na hora de novo. A Rede OM, se não me engano, é do Paraná, né? Então o Galvão Bueno tem muita coisa lá de Galo, Paraná, então ele era ligado com a turma lá e estava na Rede OM. Ele pegou de novo o Galvão, pegou os direitos de transmissão da Libertadores, mas continuou com esse negócio. Se vai time argentino, paraguaio só para final, se não tiver brasileiro, a gente não mostra, não tem interesse. O torneio não interessa. Então, quer dizer, eles não valorizam o torneio como uma TV para aficionado valorizaria. Eles valorizam só se for o time brasileiro para dar audiência, para massa, para não sei o quê. Você acha que o fato dos americanos estarem gostando cada vez mais de futebol vai fazer com que eles distorçam mais ainda o futebol em prol da massificação? Eu acho que a submissão da FIFA para a agenda já é reflexo disso. Você vai achar realmente que o J. Ávila foi preso, que o Blatter foi tirado da FIFA, que toda essa turma aí teve que essa mexida gigantesca que você teve na FIFA foi porque eles fizeram transação nos Estados Unidos que não podia. Isso é dedo direto, influência direta dos Estados Unidos, no futebol. Por quê? A FIFA é maior que a ONU. Em números de membros, a FIFA é maior que a ONU. A FIFA, o futebol é um universo que os Estados Unidos não penetra. Então, eles não se aguentam por isso. É uma ferramenta fora do controle dos Estados Unidos que é muito desinteressante para ele. Essa influência toda de queda de gente na FIFA... Nicolás Leosa. Nicolás Leosa aqui, eles derrubaram toda a velha ordem do futebol foi derrubada agora por essa intromissão de FBI nos Estados Unidos e na gente do futebol. Mais uma invasão americana. Mas essa é muito clara. E por quê? Tem petróleo na FIFA? Sabe quando se deu esse estopim? Sabe qual foi a gota d'água dos Estados Unidos?
a escolha da Rússia como sede da Copa. Olha só. Quando a Rússia foi escolhida, começou a cair um por um da velha ordem da FIFA. E agora a gente está com essa nova ordem aí. A submissão à agenda ela já é escandalosa. Mas isso é muito escandaloso. Eles nem tem Ela já é escandalosa. Então, assim, a gente vai ver cada vez mais a influência deles. Tá? Existe um detalhe que eu me peguei outro dia, é aquela coisa que você lê, é mais inacreditável do que as coisas que acontecem no Brasil, porque ela aconteceu na América do Sul. Daqui a 5 anos, 5 ou 6 anos, só vai poder participar da Libertadores o time que tiver um time de futebol feminino profissional. Eu vi isso aí. A insanidade de você obrigar um San José da Bolívia a ter um time de futebol feminino é um negócio inacreditável, que o time vai se credenciar no campo, vai chegar na exigência e vai falar, você não pode ter um time feminino. Isso vai acabar com aquela capilaridade do regional de onde você tirava os... Mais do que isso, você vai ter primeiro um estouro de custo. Os pequenos clubes vão acabar. Até para um São Paulo é caro. Você manter um negócio que ninguém vê, ninguém quer ver. Ninguém quer nem saber. É caro. O técnico do time de futebol feminino vai ganhar o quê? Vai ganhar R$1.000? Não vai. Vai ganhar 10 pau. Vai ganhar 15 conto. Eu estou chutando baixo. Um time disso aí, o que é? R$250 mil por mês? Infraestrutura. Tudo. Disputar campeonato, tudo. Tá disparando os custos por um negócio que ninguém quer ver, não tem o mínimo retorno, não tem a mínima lógica, não tem a mínima plasticidade. Como eu dizia, né? Tem alguns esportes que eles não são marketáveis. Por exemplo, eu até hoje não entendo o hóquei. Você não consegue ver a bolinha. Não sabe se é gol ou não, tem que tocar uma sirene. É um jogo que você não consegue ver. Não dá para marketar um esporte desse. Você não torna ele vendável para o público. O futebol feminino, ele não é vendável para o público. Porque a plasticidade dele é grotesca. Eu não sei, por exemplo, ginástica artística masculina. Eu não vejo isso aí. Não dá para ver o cara. Não dá para ver o cara de colã com as bolas para o lado. Não dá. Isso para mim não é marketável também. Não é marketável. Então você tem assim... Ginástica artística é feminina, acabou. Isso. Exatamente. E futebol é masculino, acabou. Sim. Então, assim, uma cláusula dessa, de que cabeça surgiu? Como foi que introduziram o negócio? Sem dúvida. Tava numa reunião. Galera, puta ideia que eu tô tendo aqui. Porra, para incentivar o futebol feminino, só vai poder agora o time que tiver também. Aí todo mundo vai ter time de futebol feminino. A quem interessa isso? Qual é a cartolagem por trás? Inexplicável. Na queda do Nicolas Leoz passou um negócio desse. Agora, não que esses caras fossem santos, tudo bem, pô, futebol é dinheiro, é pra fazer dinheiro. Eles estavam no business do futebol. Você fala, mas ele é corrupto, ele cobrava pra seleção fazer jogo. Pô, e daí? Tem uma cobrava frase de quem? Meu? De mim, não. Tem uma frase que eu costumo dizer que é o seguinte: a acusação corrupto é considerado o pior dos crimes, mas na verdade é o menor. Ainda mais nesse caso, que são entidades privadas, tratando de interesses privados. Mas aí vai toda a discussão aí da interferência dos... A hora que começam a varrer os corruptos, pode ter certeza que vai entrar coisa pior no mundo. Pior, ainda mais nesse caso. Agora, eu queria te fazer uma pergunta. A deslatinização do futebol. Inclusive, ela sendo celebrada. A França foi o grande destruidor de seleções da América Latina. Não vai mais ter outra Copa na Argentina, outra Copa no Uruguai. Por que estão tentando alienar a América Latina do futebol? Eu não vejo isso como um fenômeno. Eu vejo que tem muito problema aqui. Eu não fui muito a fundo do caso argentino, mas os clubes argentinos tiveram problema quando a Kirchner assumiu. Primeiro teve um problema com TV, ela cerceou grande parte das TVs, né, dos órgãos de imprensa, ela fatiou, então quem tinha TV não podia ter jornal. Ela fez algumas mudanças ali no setor de telecomunicações argentino. Isso prejudicou muito os clubes de futebol, porque vendiam para a TV, e aí teve quase que uma estatização. Então o governo argentino subsidia os clubes, então você teve na Argentina, você teve estatização.
Aqui você teve a morte dos regionais, a nacionalização do campeonato, a unificação do Brasil, né? Então aí você tem um golpe muito grande no futebol latino com as duas maiores forças no corner, né? Em xeque. Coitados. As seleções argentinas, tudo bem que em 2014 mereceu ganhar da Alemanha, mas passa. Mas também não apresenta um puta futebol, assim. Mas aí já de muito tempo, né? Os anos 90, os anos 2000 da Argentina, todo mundo fala, pô, se eu tivesse dava para eu ser zagueiro na Argentina, né? Qualquer um conseguia. Eles vêm apresentando debilidade também. Eu acho que é muito por isso, a estatização pro lado da Argentina e o fim dos regionais aqui. Então eu acho que tem muito culpa nossa aí também, né? É verdade que não sei se foi o Getúlio que quis mudar o nome do Palmeiras de Palestra para Não, sim. O Cruzeiro, o Palmeiras, que eram clubes de colônia. O Pinheiros. Por que o Pinheiros chama Pinheiros? Que era Chamava Germânia. Germânia? Esporte Clube Germânia. Que era da colônia alemã. Pinheiros, está na rua Hans Nobling, é um bairro Pinheiros. Para tirar a identidade mesmo. Foi. Palmeiras, Palestra Itália, Cruzeiro também. Isso tudo aconteceu. A gente tem um avô, o meu avô, pai do meu pai, ele foi preso nas ruas de São Paulo por falar italiano. Uma história que a gente tem de família. Não podia falar italiano, foi lá, prestou, botou o dedo. Isso é típico do... Então é claro. Do verdadeiro fascismo, né? Agora, só para terminar a live, que acho que já tá ficando aí. Essa acho que foi a maior live de todos os tempos. Eita! Só para terminar, você concorda comigo, no site que eu tive, que falar em multiculturalismo no futebol é completamente contrário ao que deveria ser o espírito do futebol? Que é o mais regional possível? Que realmente, assim... O multiculturalismo, ele no futebol, realmente ele fica nessa... Estão tentando empurrar uma agenda que o futebol fala, se você não gosta do futebol como esporte, sei lá, você quer dominar o mundo, vai lá, mas deixa o futebol em paz, sabe? Essa sensação que eu tenho, não encaixa. É que nem aquela brinquedo, tem a bola, o triângulo e o quadrado, você está encaixando. Você está tentando pôr uma agenda no futebol que não cabe. Eu estava lendo a história do Jules Rimet, que o pessoal está achando ele o máximo. Ele criou a Copa do Mundo. Eu fui ver a história do cara. O cara era um socialista. Mas todos, né? Barão de Coubertin, Jules Rimet. Da pior espécie. Mas isso aí, por quê? Porque eles são nacionalistas, né? São as identidades nacionais, a competição por países. Então você vai, porra, por que eu vou torcer contra um cara que nasceu na linha de lá? Um cara que mora em Foz do Iguaçu, cara, ele tem muito mais a ver com o cara ali do lado da fronteira, ou do Rio Grande com uruguaiano, Maldonado, Porra, o cara tem muito mais a ver com o vizinho ali do que com o nosso amigo Lorival lá do Maranhão. Total. Então, essas coisas de fazendo essas competições nacionais, apresentando países, e você vai lá e canta o hino do seu país e tal. Foi uma ideia de jirico dele. Eu estava falando que o time que ele montou, o Red Star, foi o primeiro time que ele apregou como multicultural. Ele usou esse mesmo termo. Mas eu acredito piamente, assim, é muito... Quem gosta de futebol e acompanha mesmo e sabe, a Copa do Mundo em termos de nível de futebol é muito abaixo do nível de clubes. O Real Madrid ganha de qualquer campeão do mundo, de qualquer seleção. Porque, porra, você tem os melhores do mundo num time só. Ali você tem que pegar o melhor francês do time, que necessariamente não é o melhor do mundo. Quer dizer, eu prefiro o Kroos do que eu prefiro o Cristiano Ronaldo do que o Giroud. Alguém tem alguma dúvida disso? Ninguém tem dúvida disso. Então, assim, e mesmo porque nos clubes você tem muito mais tempo de treino, de trabalho, de entrosamento e Copa do Mundo, tem uma corrente assim que diz, tá, foi o melhor time do mundo do mês. A Copa do Mundo foi disputada mês a mês, o time teria o melhor do ano, dos 4 anos, não seria. Então, assim, a grande rivalidade, né? Ou a grande discussão, Copa versus campeonato, porque o campeonato é no longo prazo, contra todos, então de fato você tem o melhor. A Copa tem um mata-mata
Então você tem um tiro curto, é só um jogo, você não enfrentou o cara que perdeu daquele, então não sabe como é que seria o seu confronto com esse, então tecnicamente talvez não é o melhor e se prova ao longo do tempo. Então a Copa do Mundo tem essa questão assim de que tecnicamente pode não ser o melhor torneio para você apurar ao longo do tempo, ou os melhores times. É triste ver que até na Copa do Mundo, que surgiu como uma ideia nacionalista, você já viu a Angela Merkel falando para os alemães não torcerem muito para a Alemanha porque era muito nacionalista demais, lembrava o nazismo. Então principalmente a Alemanha é mais complicado do que o resto, porque a Alemanha, o establishment que comanda a Alemanha, ele sempre foi, né, e agora a gente está vendo algumas revelações assim, muito claras disso, com o Trump nos Estados Unidos fazendo um contraponto. O establishment que comanda a Alemanha desde o fim da guerra, ele é totalmente submisso e colocado lá pelo establishment mundial, pela ordem mundial, basicamente americana. Então, o establishment tem essa função, essa missão dada pelos americanos de qualquer coisa que insufle, né, a identidade alemã tem que ser sufocada, tem que ser maneirada, tem que ser colocado, coloca um pano quente, um pano gelo aí, para acalmar. Então a Alemanha sofre mais com isso do que outros países, né? É coisa que o próprio establishment alemão, qualquer levante da identidade alemã, eles abaixam, eles sufocam. Eles sofrem mais com isso do que o resto do mundo, sem dúvida. O que fizeram com a Croácia, né? Como o Japão. Como o Japão. A TV japonesa é uma emasculação do japonês completa. É um negócio assim grotesco do que acontece no Japão. Que triste. São os que perderam a guerra, né? São os perdedores da guerra. Você vê aquele meme, né? Nunca abdique de um império. Você vê o tradicional império japonês virou um bando de otakus afeminados. Isso aí. É ridículo. Bom, mas aí a gente já acusando a Croácia de nazismo também. Bom, você quer fazer alguma consideração final? Libertarianismos. A gente tem que se livrar do unionismo para poder segmentar, fragmentar cada vez mais, e aí sim a gente vai se preocupar com o nosso clube do bairro ao invés de com a seleção lá de sei lá de onde. Vocês veem que realmente o Cristiano Quioca é um cara que gosta do futebol, puramente. Eu nem tanto, estava preocupado com as cheerleader do Boca Juniors. Mas assim, o meu último grande jogo, por incrível que pareça, aconteceu na Copa 2014, que foi Uruguai e Inglaterra, porque para mim são os dois países verdadeiramente do futebol, no sentido de que as cidades, principalmente as capitais, são moldadas e o urbanismo, a distribuição das cidades são moldadas pelo futebol. Os fields, né? Totalmente. O povo ama futebol, de verdade. Então, o último grande jogo foi aquele 2-1 para o Uruguai. Foi aqui no Itaquerão, eu não fui nesse jogo, mas foi meu último grande jogo no futebol. Bom, quero agradecer pela excelente entrevista, esclarecedora em muitos aspectos, aprendi muito, tenho certeza que os espectadores aprenderam muito também. Eu, assim como o Cristiano, estou completamente desiludido com a indústria de massa que se tornou o futebol, mas nos voltemos aos nossos interesses, e se vocês gostam de futebol, eu mesmo gosto de jogar um pouco no society, tenho saudades do meu avô que era corintiano raiz, que ia fazer natação no Corinthians. Voltem-se para os seus times locais, para o seu clube. Isso aí. Abraço.